Bom dia a todos. Esse tom informal é que deve marcar justamente essa reunião. Eu queria, antes de mais nada, também por questão de ordem, explicar por que a presidente da Beólica ainda não está, ela virá. Ela está chegando no voo agora de 9h40, São Paulo, e Jurema, presidente do IFAM também, Jurema Machado. Então nós teremos aqui o corpo completo para discussão durante o dia e de amanhã também. O problema dos voos foi ontem à noite. A ideia desse encontro surgiu justamente da ignorância em geral do fato de que esses dois mundos se encontram: o mundo do patrimônio, o mundo da arqueologia, o mundo da preservação cultural e o mundo não só das obras eólicas, como das obras de infraestrutura em geral. Isso acontece para estradas, isso acontece para usinas, para projetos de pequeno porte, para projetos de maior porte, mas principalmente isso fica muito evidente, esse encontro aqui no estado do Rio Grande do Norte, nesse fato recente, de 5, 6 anos para cá, das obras de parques eólicos. Então surgiu a ideia de fazer uma comunhão, de que os dois mundos se encontrassem, se conhecessem, mais do que nos gabinetes, nas discussões apressadas dos licenciamentos, das discussões específicas dos seus casos, desfazendo um pouco essa impressão de que patrimônio histórico, que licenciamento até ambiental, mas pelo menos na sua componente de patrimônio histórico, são entraves, são dificultosos, são obstáculos a vencer para os empreendedores e vice-versa, que obras eólicas ou obras de infraestrutura em geral são ameaças a patrimônios preservados, eventualmente pela natureza, encobertos, etc. E ao contrário, nós mostramos aqui e queremos que a conclusão desse evento seja a de que um mundo ajuda o outro. Na verdade, muitos lugares não seriam acessíveis se não houvesse as obras e muitas coisas não seriam feitas se em resgates talvez não tivessem patrocínio tão imediato quanto hoje com essas situações de investimento. Isso também vale para linhas de transmissão, obviamente vale para todos esses tipos de obras, por isso temos a Chesf aqui também hoje conosco. Há vários casos de sucesso dessa comunhão de interesses, dessa cooperação, e nós queremos mostrar isso amanhã. Uma outra observação sobre esse evento, vocês vão notar que ele não é um evento grande, justamente porque ele não é um evento aberto, como ele é um evento gratuito, que visa justamente trazer os profissionais dessa área para discutir, das duas áreas, para discutir um assunto e chegar a conclusões, inclusive sobre portarias, sobre procedimentos regulatórios. A ideia não era fazer um espetáculo para muitas pessoas, com auditórios lotados e tal. Agora, amanhã, que é um dia mais tranquilo, mais descontraído, nós temos a ideia de abrir, de hoje para amanhã, fazer uma divulgação um pouco maior e abrir ao público em geral para que venham assistir as palestras das empresas sobre os casos de sucesso e resgate de sítios arqueológicos. Não vou me alongar mais, o secretário Rogério tem um horário também para sair, nos honra muito com essa presença. É uma reunião, como eu disse, pequena, fechada, mas muito importante, né? E a gente tem muita honra de receber aqui o governo do Estado, a presidente do IFAM Nacional. Quer dizer, revela que, apesar de pequeno, a presença, a qualidade desse evento, a qualidade de todos vocês que vão estar com a gente, que vão ter a oportunidade de se expressar, conversar tranquilamente nos debates, vai certamente resultar em diretrizes concretas aí para melhorar, para aprimorar esse relacionamento entre os dois grupos. Eu vou passar a palavra ao secretário Rogério e a gente mantém assim esse ritmo de trabalho. Obrigado a todos. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar todos os participantes, na figura aqui do nosso proponente e anfitrião, Jean Paul Prats, que é, sem dúvida nenhuma, referência no país na área da energia, e em especial ele que veio do petróleo e do gás se converteu aqui às energias renováveis. Saudar o Bosco, que é o presidente da Chesf, que está no centro aqui das discussões do Estado no que tange a questão da conectividade, da construção das linhas de transmissão. Estivemos juntos ontem, inclusive, na inauguração de um parque eólico lá em João Câmara, entre João Câmara e Parazinho. Quero saudar aqui o representante da Beólica aqui presente na mesa, saudar também o Nésimo aqui, que
o superintendente local do IPHAN, os participantes, tanto os historiadores, os arqueólogos e os empreendedores do setor eólico, funcionários, membros dos governos federais, municipais, estaduais, das instituições aqui presentes, que juntos, nesse seminário Futuro e Patrimônio, é um casamento de duas palavras que tem muito a ver com o desenvolvimento sustentável, certamente ao final deste colóquio, desse momento, vão encontrar soluções para otimizar procedimentos, tanto no sentido de preservar o patrimônio do país, como de agilizar e racionalizar o licenciamento dos empreendimentos tão importantes para a nossa segurança energética e crescimento do país como um todo. Eu, após essa saudação, rapidamente, colocar aqui o sentimento do governo do Estado. Coincidentemente, além de economista, eu também fui, durante 5 anos, no início da minha carreira como cidadão, professor de História. Isso há alguns anos atrás. E até hoje, meu principal hobby é a História. Por isso, sem nenhuma dúvida, compreendo, respeito e admiro o trabalho feito pelo IPHAN e a necessidade que temos de preservar a nossa história, a nossa cultura, as nossas raízes. Por outro lado, hoje há um processo que é um processo novo, por se tratar de uma atividade nova. Este processo novo é o processo de aprendizado. E o processo de aprendizado, ele, como todo processo pioneiro, ele tem os seus percalços, os seus obstáculos. Por isso, é louvável a iniciativa da Meolic, juntamente com a CERN, aqui capitaneada por Jean Paul, de eventos como esse, em que os pontos de vista são colocados, em que os problemas são colocados à luz do dia e as soluções certamente serão gestadas. Não tenho nenhuma dúvida que o Brasil, que tem uma necessidade de, pelo menos pelo nível de crescimento que ele tem, de 2 a 3 gigas de energia novos acrescidos na sua rede elétrica, para permitir segurança energética, permitir que a velocidade do crescimento não seja obstaculada, ela tem necessidade de agilizar os seus procedimentos, levando em consideração a preservação dos nossos aquíferos, a preservação das nossas reservas ecológicas, principalmente no caso específico aqui, levando em consideração a preservação do nosso patrimônio histórico. Eu ontem estava convosco lá no Contra Global, que é o parque eólico que foi inaugurado, e sempre nos impressiona a velocidade geométrica até das mudanças que ocorreram em nosso estado, exemplo de praticamente todo o Nordeste brasileiro. A inauguração ontem foi de um parque que vai contemplar a possibilidade, de mais de 300 mil residências, ou seja, é mais do que a cidade do Natal. Só o parque foi inaugurado ontem, são 10 parques, com 160 megas, que por si só seriam suficientes para abastecer a cidade do Natal com alguma folga. E é uma energia limpa, é uma energia que se aproveita de um grande ativo que o nosso estado tem, exemplo de outros estados do Nordeste, que são as jazidas de vento. Então, vejam a importância de um evento como o que nós estivemos ontem, eu e o Bosco, juntamente com o Zé Mário, ontem em João Câmara. E eventos como esse podem e devem ser multiplicados pelo Brasil. E para isso é necessário que a sociedade se entenda com os empreendedores, que a sociedade se entenda com os órgãos de controle, para que possamos ter agilidade com preservação, desenvolvimento sustentável. Eu quero falar de um dado que sempre me impacta muito. O Rio Grande do Norte é um estado, viu, Magela? Você que é dos pioneiros na área aqui, quero saudar a sua presença entre nós. O Rio Grande do Norte é um estado que tradicionalmente, por se encontrar no fim da linha, sempre foi comprador, consumidor de energia, desse tão importante ativo econômico.
Nós temos hoje um potencial de consumo em torno de 700 mega, não é isso, 700 mega. Então, apenas com o que está contratado do parque eólico, né, são 3,2 gigas. Então, nós temos já um excedente até 2018, mantido os níveis atuais de consumo, de quase 12,5 gigas para escoar para outras partes do Brasil. Nós estamos falando de uma ação que não é estática, ela é dinâmica, né? Os leilões acontecem todos os anos. Nós temos também as térmicas aqui, nós temos a Termoaçu, a gás, né? Nós temos uma térmica aqui em Macaíba, né? Nós temos a biomassa, temos a possibilidade de termos PCH lá na Armando Ribeiro Gonçalves, lá em Santa Cruz. E nós temos um potencial no nosso Atlas eólico, que aí certamente Jean Paul vai falar um pouco mais a respeito, que se estima que seja 10, 12, 15 vezes maior do que já está contratado. Isso dentro da matriz energética do país é significativo. É o que acontece também na Bahia, é o que acontece também no Ceará, é o que acontece também no Piauí. Então o país tem uma escolha à sua frente. É verdade que a diversidade da nossa matriz energética é importante, né, para evitar, inclusive, a dependência de se colocar todos os ovos no mesmo cesto. Nós temos uma matriz energética que é invejada no mundo todo, graças ao nosso potencial hidráulico, né? Mas a energia eólica, agora a fotovoltaica, a solar, a própria biomassa, inclusive, vou dizer aqui, talvez cometer um crime de lesa majestade, até do carvão, sim, do carvão como energia intensiva em determinadas regiões do país. Então, desde que o percentual de cada um desses commodities, né, integrados à nossa rede, possa ser equalizado de tal maneira que o país tenha segurança energética, tenha capacidade de prover o desafio do seu desenvolvimento, não tenho dúvida nenhuma que nós somos um país privilegiado nesse aspecto, e o Nordeste em especial tem muito a oferecer. Temos aqui algumas empresas, empreendedoras e incorporadoras na área eólica que têm experiências exitosas na área de compensações ambientais, de compensações sociais, de preservação de patrimônios históricos, que certamente são experiências que, compartilhadas aqui com o grupo, poderão ser copiadas. O que é bom deve ser copiado, é isso mesmo. Não tem que ter nenhum preconceito nesse aspecto. Então, desejar a vocês aí um bom seminário, um bom trabalho. Desculpe se me estendi tanto, e pedir licença aos senhores, porque realmente agora às 10 horas estarei justamente na televisão falando sobre os parques eólicos aqui. E a minha transmissão que Bosco hoje me deu uma grande ajuda, porque foi manchete no principal jornal aqui sobre a questão do calendário da minha transmissão. Então, imediatamente nós fomos acionados pelas TVs locais, mas vou falar bem de vocês, viu? Vai ficar tranquilo. Então, um abraço a todos, viu? Bom trabalho. Com a palavra o superintendente estadual do IPHAN, senhor Onésimo Santos. Bom dia a todos e bem-vindos. Uma satisfação aqui recebê-los todos, os colegas do IPHAN, os colegas arqueólogos, também os convidados. Esse evento, ele tem um quê de inovador, mas na verdade ele também se insere vamos dizer assim, numa tradição. Tanto local aqui, na época, lá em 2010, quando Jean Paul foi secretário do governo, do Estado, os empreendedores mais antigos vão se lembrar daquelas reuniões que nós fazíamos e que discutíamos, apresentávamos lá todas as necessidades para o licenciamento, tanto do IPHAN, do IPAMA, do IDEMA, etc. Então, por um lado, ela se insere na continuidade desse modo de trabalhar. Por outro lado, também se insere no modo de trabalhar do próprio IPHAN, que cada vez mais se abrindo para a sociedade, cumprindo nossa missão, divulgando nossa missão e também escutando da comunidade em geral o que ela tem a dizer, né, e executando essa missão cada vez mais participada. É uma reunião de trabalho, já foi dito, e o que vamos fazer aqui é trabalhar. As discussões serão bastante centradas e esperamos colaboração de todos, participação de todos para o melhor proveito do evento. Muito obrigado.
palavra o assessor técnico da Abeólica, senhor Sandro Yamamoto. Obrigado, bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a pessoa do Dr. Jean Paul e parabenizar pela organização e agradecer a recepção aqui na cidade. Os associados da Abeólica que estão presentes também, e ressaltar a importância deste evento. A fonte eólica que tem se desenvolvido uma velocidade muito grande desde que o Proinfa, os leilões de 2009, 10, 2011, e também ressaltar que o setor eólico e a Abeólica, ela tem aí como diretriz o fortalecimento da matriz energética brasileira, mas sempre respeitando o meio ambiente, o diálogo, e esse evento também é prova disso, com foco no patrimônio cultural, artístico, histórico, nacional. Eu vou abreviar aqui um pouco as minhas palavras, porque eu trouxe um vídeo para falar para vocês e mostrar um pouco do que o setor eólico, que a fonte eólica tem trazido aí para a população brasileira. E também como ressaltar um bem maior, que é a vida das pessoas, a melhoria na condição de vida das pessoas também, com foco no socioeconômico. Então, vou colocar o vídeo, por favor. Eu só ouvia falar em eólica quando via televisão, de repente o vento soprou muito forte, viu? Mais sorte que eu até podia imaginar que ele soprasse aqui. Foi uma transformação, foi um passo, foi um progresso. A energia gerada do vento só nos trouxe benefícios. Depois de pronto, todos podem ver uma energia limpa, né, cara? Não prejudicou nada. Na minha opinião, ficou até mais bonito, posso dizer. O cara acordava de manhã, tinha que ter na rua aquele ventão, frio pra caramba. O cara espraguejava bastante. Hoje não, quando não tem vento, fica triste. Ventos que trazem mudanças, né? Mudanças importantes para a cidade, para a cultura da cidade. Mas agora a gente está vendo que o vento traz melhora. Quanto mais vento, mais desenvolvimento, mais vida boa, mais melhora para todo mundo. O vento traz inovação. Os ventos transformaram e alteraram a realidade socioeconômica de norte a sul do Brasil. Energia limpa e sustentável, gerando renda, mudando vidas e melhorando regiões, fazendo a diferença e construindo uma nova realidade. Com 15 parques e potência instalada de 460 megawatts, o Rio Grande do Sul foi um dos primeiros locais que viu sua paisagem mudar. A cidade era bem mais parada, né? Depois que chegou o parque eólico, mudou muito. Setor de alimentação, setor de transporte, setor de autopeça, setor de serviço, setor de hotéis, toda a região acabou sendo beneficiada e aquilo deu um boom para o Osório. Melhorou a parte de turismo da região, melhorou a valorização dos campos, da área. Hoje nós estamos mais integrados, nós estamos mais perto da cidade, tem um fluxo muito grande, tem uma estrada legal. Existe mais consumo, mais coisa, nós que produzimos a carne, por exemplo, para vender, sempre aí, vindo mais gente, mais consumo, para nós melhor, do que servindo melhor. Hoje várias indústrias estão se instalando aqui para dentro, nós temos até uma promessa do aeroporto que vai atender a região, então tem uma porção de coisas acontecendo. O vento, que já foi considerado ruim, hoje é vital para o futuro da região. Tinha uma brincadeira com a função da região ser uma região de vento constante. Se engarrafasse o vento, o Osório ia ganhar dinheiro para vender o vento. Era um problema seríssimo, uma crítica, uma cidade ventosa, que tanto vento. E hoje não, hoje o vento está sendo uma coisa adorada por toda essa região. Então não existe dúvida nenhuma que isso aqui só nos trouxe o bem. Na região Nordeste, a mudança é ainda mais impactante. Alguns parques estão instalados em pleno sertão nordestino, um local historicamente castigado pela seca e pela falta de oportunidades. Mas essa realidade está mudando, seja para quem arrendou a terra, para os trabalhadores, para os comerciantes locais
e para toda a região. Com a chegada dos parques eólicos melhorou muito. E vai melhorar mais, porque tem muita gente ainda aí, com terra arrendada, para surgir novos parques. Com a instalação do parque eólico aqui em Caeté, nós conseguimos fazer essa parceria com o programa Catavento da Renova Energia e instalar esse espaço que a gente tem aqui hoje, que é o Conservatório de Música, e a procura é muito grande. Quando chega o parque, melhorou a nossa estrada, foi construída no caso esse calçamento aí. O problema mais era a água. Faltava de quilômetros, por exemplo, já tem bairros lá longe, melhorou muito. Nós vamos propor ampliar a área de irrigação, comprar maquinário, com esse maquinário, aí vai alavancar mais a área produtiva, vai querer todo sem mais uma renda melhor. Algumas famílias já sentem o impacto gerado pelos ventos. Caso estou construindo terra na minha casa, após terra na casa eu vou começar a comprar meu transporte. Eu tinha vontade de dar computador para os meus filhos, eu não tinha condições, eu já dei, né? Mudou minha vida, a casa hoje é outra coisa, que eu morava numa casa velha, tudo por casa. Aí foi roupa, remédio, e na participação já saiu. A história dessa casa é construir ela toda mesmo através só do parque eólico, né? Com certeza é um sonho que eu posso dizer hoje que já está realizado. Mesmo passa um exame, mas tem que esperar pelo SUS e tem mais 100 ou 200 na frente, a gente não vai esperar, vai lá e paga, e faz um exame. Pode ser pequena coisa para você, mas para mim é muito, viu, gente? Com o aumento de renda dos pequenos proprietários e o aumento do número de pessoas empregadas, a economia local cresceu e todos foram atingidos por esse crescimento. Se não fosse o parque eólico, provavelmente eu não estaria aqui hoje. O dinheiro começou a aparecer, circular dentro da cidade. Me deixaram reformas dos açudes existentes e criação de alguns açudes novos. Eu fiquei com água farta em lugares onde a água não existia. Tenho amigos que entraram na firma juntamente comigo e hoje já puderam construir um patrimônio já que não poderia. Teria que sair para fora, por exemplo, para poder conseguir. Melhorou a parte financeira dos proprietários. Que queira ou não queira, ajuda bastante. Quanto mais dinheiro tem, mais conforto tem, né? É lógico. Come melhor, bebe melhor. Já compramos uma moto para trabalhar. Depois já foi ficando, a moça não foi atendendo a demanda, compramos um carrinho. Só Deus sabe até onde a gente vai. Hoje, a energia eólica brasileira abastece quase 2 milhões de residências. Ao fim de 2017, teremos energia suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de São Paulo. Temos um dos melhores ventos do mundo para geração eólica, o que nos posiciona como 15º país no ranking mundial de participação de energia eólica de capacidade instalada. Além disso, somos responsáveis por reduzir ao ano 2,4 milhões de toneladas de CO2. Mas esses são dados econômicos. Imagine o impacto social. A quantidade de famílias atingidas, o desenvolvimento regional, os sonhos vividos, as melhorias alcançadas. É o Brasil impulsionado pela força dos ventos, os ventos da prosperidade. Obrigado, agradecer. Fico sempre meio emocionado com o vídeo porque eu acompanhei toda a filmagem e realmente participar da vida das pessoas, saber o benefício que a eólica fez, realmente é fantástico. Obrigado, pessoal. Com a palavra, o diretor-presidente da CHESF, senhor João Bosco de Almeida. Bom, muito bom dia a todos vocês. Dizer da satisfação de estar aqui, agradecendo desde já aos organizadores do evento por ter aberto esse espaço para que nós pudéssemos conversar um pouco
sobre a questão da implantação de infraestrutura no Brasil, seus desafios, as dificuldades. Vou ver se eu acho um slide aqui mais adiante. Eu já trabalho nessa área de implantação de infraestrutura há 40 anos e, mais recentemente, nós começamos a perceber as inter-relações existentes entre a área que faz o empreendimento, a unidade que faz o empreendimento e o resto do país. Se nós perguntássemos hoje, se me perguntarem hoje, por que temos tanta dificuldade para implantar um projeto de infraestrutura no país, eu poderia resumir dizendo porque o país é mais democrático, porque nós crescemos na democracia, os diversos segmentos sociais estão mais organizados, têm mais direitos, impõem uns aos outros suas restrições e seus limites na defesa daquilo que cada um desses segmentos acredita. Existem entidades ambientalistas que cada dia, cada vez mais, aumentam as suas exigências e tentam normatizar as regras de proteção ambiental. Nós temos aqui esse grupo representado hoje que tem trabalhado na defesa do patrimônio nacional e procura, através das suas entidades, das suas organizações, normatizar e regrar a defesa do patrimônio nacional. Nós temos os índios, os quilombolas, os movimentos agrários brasileiros, cada um defendendo a sua inserção no jogo político e democrático nacional e também tentando regrar a sua tese, a sua defesa e levar isso para uma norma democrática aprovada no Congresso Nacional e que passa a ser uma exigência da sociedade. Então eu diria, por que está ficando tão difícil implantar um projeto de infraestrutura no Brasil? Eu volto a repetir, porque nós somos um país democrático, com uma democracia, embora nova, mas uma democracia pujante, e que está levando a que cada grupo dê a sua opinião sobre a implantação de determinados empreendimentos. E aqui nesse mapa nós já estamos vendo qual é a malha que nós temos que discutir, apresentar os empreendimentos, provar que esses empreendimentos não interferem em nada do que está aí nesse painel e pedir a cada um deles que concorde com a implantação do empreendimento. Quem implantou obras aí há 20 anos atrás sabe que não tinha quase nada disso, né? Nós engenheiros, o cronograma de implantação do empreendimento começava na engenharia e terminava na engenharia. A gente dizia qual era o dia que ia implantar o canteiro de obras e qual o dia que terminava a obra. Se não faltasse dinheiro, rodava bonitinho. Hoje, 2/3, ou no mínimo 50% da implantação do empreendimento tem que estar no cronograma que antecede a implantação do empreendimento para lidar com esta malha da sociedade que trata de suas questões frente ao empreendimento. E ninguém tem dúvida que a implantação de empreendimento de infraestrutura agride o meio ambiente, não temos dúvida nenhuma disso, né? Nós, engenheiros, cometemos esses pecados há muitos anos, eu pelo menos há 40. Então, as dificuldades são exatamente essas. Eu, quando assumi a diretoria da CHESF, a presidência no final de 2011, o principal debate lá era a conclusão dos parques eólicos e a não conexão das linhas. Um parque
da Renova lá na Bahia, que tinha terminado lá em junho de 2012, até hoje não foi conectado, e a discussão na sociedade era essa, programa no Fantástico, na Globo News, nas rádios, em todo lugar. E eu sendo chamado a me explicar. E um dia o ministro Edson Lobão me chamou lá em Brasília e perguntou, olha, o que é que está havendo? Por que é que vocês não colocam esses projetos para essa conexão das eólicas? Aí eu expliquei para ele, botei culpa em todo mundo, menos em mim, né? Que o problema é da FUNAI, o problema é do IFAM, o problema é de não sei quem. Mas no final eu concluí com o ministro dizendo o seguinte, ministro, olha, esse problema não é o problema das conexões lá do Rio Grande do Norte e da Bahia. Esse é um problema de implantação de infraestrutura do país. E nós precisamos aprofundar esse debate, essa discussão. E concluí dizendo a ele o seguinte, esse é um negócio em que todas as partes estão certas e que a soma está dando errado. Todo mundo, a equipe de meio ambiente quer aplicar rigorosamente a lei. A equipe do patrimônio histórico quer aplicar rigorosamente a lei. O proprietário da terra quer ver sua terra, seu patrimônio preservado e valorizado e vai democraticamente nas barras da justiça impedir que a gente chegue lá. Então ninguém está fazendo nada errado. Ou nós estamos planejando errado, se eu tenho que lidar com tudo isso que está escrito aí, que está mostrado aí, eu tenho que botar mais uns 2 anos atrás, antes de iniciar a obra. Nós todos, eu incluo aqui, esse no meio aí é o empreendedor e a turma toda que está ao redor, precisamos nos planejarmos quais são as etapas e os tempos que nós precisamos para dizer sim. Cada um desses que estão aí tem que dizer sim ou não para a implantação do empreendimento. O Comar tem que se pronunciar, a Fundação Palmares tem que se pronunciar se tiver quilombola, as prefeituras têm que dar o de acordo. Então, cada um desses agentes precisam dizer, não sei como organizar isso, mas esse evento é um primeiro momento importante para essa compreensão. Todos precisam dizer, olha, FUNAI, olha, não venha tratar esse assunto aqui comigo, porque na minha governança aqui, eu preciso 1 ano para responder esse assunto. Porque o assunto aqui na governança da indígena é complicado. O INCRA tem lá suas regras, né? O INCRA é o dono da terra, mas o cara que mora lá, ele se acha no direito de ter o benefício. Então, quando você indeniza o INCRA. Aí o cara, pô, e eu aqui, como é que eu fico? Então aparece, e o INCRA tem que dizer, um processo desse tem que fazer dessa forma, o procedimento é esse, assim por diante. Então eu quero resumir que vocês já viram declarações minhas na imprensa, e certa vez pessoas do IFAM ficaram chateadas comigo, porque acharam que eu tinha botado a culpa no IFAM. Eu não botei culpa em ninguém, porque a responsabilidade única e exclusiva é da CHESF. Nós nunca dividimos essa responsabilidade com ninguém. A única coisa que eu posso dizer, olha, não comecei ainda, porque estou com um problema lá de resgate de um sítio histórico e tenho um procedimento a cumprir, né? Não trago aqui nenhuma crítica a ninguém aqui do IFAM. Pelo contrário, eu vim aqui mais dizer que nós todos precisamos dar a nossa contribuição para que o planejamento da implantação da infraestrutura no Brasil se dê de forma mais organizada. Porque o que nós estamos vendo em todos os estados brasileiros é o empreendimento não acontecer na data programada. E por que ele tem que acontecer na data programada? No setor elétrico, que talvez seja o único setor de infraestrutura do Brasil que faz planejamento de longo prazo, ele diz nos seus estudos que o mercado daqui a 10 anos vai precisar de tanta energia e para isso 5, 6 anos antes nós temos que começar os empreendimentos. E põe lá, para não faltar energia em 2020,
as usinas do Tapajós têm que estar prontas em 2018, e vai montando o calendário para trás. Quando começa a fazer os estudos, aí os índios lá perto do Tapajós, espera aí, aqui não entra não. Então esse cronograma já furou na partida, porque nem o estudo ambiental pode ser feito. Então nós precisamos dar mais previsibilidade ao processo de licenciamento de anuência, como a gente queira dizer. Porque se essa previsibilidade está posta, o planejamento da implantação da infraestrutura tem que voltar no tempo e dizer, olha, não dá para implantar uma obra de transmissão em 2 anos. Precisa 3, porque esse conjunto de entidades precisam de tempo para isso. E essa clareza que, na nossa visão, precisa ser discutida. Eu vou apresentar aqui para vocês, bem rapidamente, por favor, não considerem crítica, mas os dados da realidade. E os tempos que estão aí, eu não atribuo responsabilidade a nenhuma dessas entidades, mas é o tempo que ocorreu, seja por falha da nossa equipe, que quando mandou o documento não estava legal, seja por falha do licenciador, qualquer um desses órgãos, porque não estava preparado para aquilo, seja por falta de infraestrutura, de gente também, que o IPHAM passa por isso, e já disse isso lá a presidente do IPHAM, Jurema, e ela disse que para ela um dos maiores problemas é gente lá. Então, por favor, não tome isso como crítica, mas como a apresentação da realidade da CHESF no processo de licenciamento. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu ia falar só sobre esse slide aí, mas já vou colocar para vocês mais alguma coisa. Num empreendimento de transmissão, que é o caso mais pulverizado do país, ele começa com os estudos de planejamento, aspecto técnico, econômico e socioambiental, tem os leilões lá na ANEEL, os empreendedores, a ANEEL, quando bota em leilão, ela já dá o prazo. Então entra quem construir naquele prazo. Se falhar, leva multas, etc, etc. Né? Depois do leilão, vem aí o memorial descritivo ambiental, com EIA-RIMA, ou um relatório simplificado. Nessa etapa, a gente recebe uma licença prévia. Os órgãos ambientais dizem, olha, em princípio, tu pode tocar lá teus estudos, porque o empreendimento pode ser feito. Se não tiver LP, ele nem começa. Depois vem o projeto executivo, os programas ambientais, a construção, a licença de operação e daí para frente a gente fica trabalhando no monitoramento dos programas ambientais. No segundo slide, nós estamos mostrando aí mais ou menos o seguinte: os leilões da transmissão, principalmente esses, agora já mudaram um pouquinho. O prazo que a ANEEL deu foi 20 meses. 20 meses do leilão até a construção. Então, em 20 meses eu tenho que obter todas as licenças daquelas entidades e tenho que fazer a obra. A experiência que nós temos tido até hoje é que o prazo mínimo para vencer toda essa parte ambiental, todos aqueles órgãos, é de 24 meses. E a obra, geralmente, uma obra de transmissão é da ordem de 12 meses. Então, veja que hoje a sociedade precisa compreender que nós precisamos 2/3 do tempo para licenciar e 1/3 do tempo para implantar um empreendimento de transmissão. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Isso eu já falei na abertura. Nós temos muitos empreendimentos de licenciamento, cerca de 40. Eu vou deixar o material com vocês, aí não vou para os números. As dificuldades que a gente encontra no caminho é que o próprio material do leilão traz imprecisões naquele local, naquela localização que nós vamos botar a implantar a subestação ou a linha. Nós tivemos problema em Igaporã, em Teresina, em Maceió, em Jaboatão. Tem uma falta de articulação entre os diversos órgãos. Muitas vezes o INCRA vê a questão de uma determinada forma, o órgão ambiental vê de outra. Tem pouca articulação
entre eles, né? Precisa pensar nisso, não tem solução para isso. A regularização fundiária, hoje, de todos aqueles negócios ali, talvez o mais problemático seja esse, da regularização fundiária. Na área de parques eólicos, as terras são muito valorizadas e, com isso, o proprietário acha que precisa receber muito dinheiro para o empreendimento acontecer. Para vocês terem uma ideia, na energia, o gerador eólico aluga a terra do cara e dá uma receita para ele todo ano. Aí na Bahia surgiu uma turma lá que se organizou e disse: para a linha de transmissão eu também quero alugar a terra para botar o poste. Quer dizer, os caras enxergaram ali uma fonte de renda, só que linha de transmissão são 100 mil quilômetros no Brasil. Pode até vir uma norma dizendo isso, mas vai para a tarifa, alguém vai ter que pagar lá a continha dos postos. Então, são coisas que estão aí. Os requisitos ambientais agregados ao longo do processo introduzem incerteza e risco de não atendimento do cronograma. Prioridade do licenciamento é definida de acordo com cada órgão ambiental. Você tem no Rio Grande do Norte uma pressão grande em cima das eólicas. O Estado priorizou as eólicas. No outro Estado, o cara pode estar priorizando oleodutos, ou portos, etc. Então, o órgão ambiental recebe a pressão de todos os lados para estabelecer sua prioridade. E nós entendemos isso. Não é fácil dizer que a refinaria é mais importante que a eólica. Então, dá-se um dilema que tem esse problema. Diferentes procedimentos adotados em diversos órgãos. Como o país é muito grande, os IFAMs não são os mesmos em cada um dos estados. Eles têm, dependendo de quem está à frente, ele pode ter procedimentos específicos ali. As equipes são reduzidas, isso nós já comentamos. Quando eu falo em licenciamento aqui, é todo mundo. No IFAM, nós temos diversos processos no IFAM Nacional, mas eu queria mostrar mais esse quadro aí, tá? Para terminar e não tomar mais o tempo de vocês. E são os empreendimentos que a gente tem aí, a SE Casa Nova. A gente iniciou o processo em julho de 2011, terminou em janeiro de 2012, 7 meses. Extremóis começamos em fevereiro de 2002, terminamos em março de 2012, um mês apenas. Extremóis João Câmara também, em março, saiu em abril. Sobral, Acaraú, começamos em fevereiro, saiu 2 meses depois. Acaraú, em fevereiro, saiu 2 meses depois. E vamos ter casos em que eu levo mais de 1 ano para obter a licença. Esse exemplo aqui de Jardim Nossa Senhora do Socorro levou 5 meses, o outro levou 2 meses, o outro levou assim por diante. Vou passar para o final. Aqui tem a emissão da anuência do IFAM. Esse é o processo final do processo de licenciamento. Extremóis, começamos em abril, terminamos em junho. João Câmara, em abril, terminamos em junho. Acaraú, começamos em junho, terminamos em agosto. Casa Nova, em março, terminamos em novembro. Aí você já vê uma grande diferença, 8 meses. Teixeira de Freitas, começamos em agosto de 2011, terminamos no final do ano seguinte, 1 ano e 6 meses depois. Este começou em junho de 12, terminou em novembro. Então tem tempos aí que variam de 2 meses a 15 meses, né? Temos casos quando tem um determinado achado arqueológico, e aí nós tivemos um caso em Pilões que se estendeu por mais de 2 anos. Também na região de Picos, Tauá, tivemos um processo em que a obra é interrompida para esse processo de licenciamento. Então, eu quero só finalizar, dizer a vocês o seguinte: encontros como esse são de extrema importância, um bate-papo dos empreendedores com licenciadores. Acho que temos que trabalhar. Eu pensava fazer um encontro exatamente com o IFAM lá em Xingó, né? Mas a Beolta se articulou, ela é mais ágil do que eu, se articulou e trouxe esse evento para cá. Mas
eu espero ainda que vocês tenham um encontro lá em Xingó, porque lá tem um trabalho junto com o IPHAN extraordinário, que foi o resgate de sítios, peças históricas no Cânion de São Francisco. Lá a CHESP construiu um museu que hoje é administrado pela Universidade Federal do Sergipe, né? Um trabalho belíssimo, e minha intenção era mostrar ao IPHAN esse trabalho que foi feito lá. Hoje também nós temos representante da CHESP aqui. Ela está lançando hoje um livro sobre a educação do patrimônio histórico. O outro os coordenadores desse encontro estão aqui participando. Educação patrimonial lá na região do Parque de Casa Nova, um parque eólico que a CHESP está construindo lá, e foi feito um trabalho da CHESP com o IPHAN da Bahia, que resultou desse trabalho muito bonito. Tem um trabalho no Baixo São Francisco, também com o IPHAN, sobre o resgate da cultura pesqueira ali do Baixo São Francisco. Então, quero dizer que a CHESP tem contribuído com os órgãos ambientais, não só naquilo que são suas obrigações, mas aquilo que diz respeito à responsabilidade social da empresa, que vem investindo aí, em média, 10 milhões de reais por ano nos últimos 10 anos. Talvez nenhuma outra empresa no Brasil dedique tanto apoio à questão cultural, patrimonial, como a CHESP tem dedicado. Deu uma freada agora, porque ela está passando um aperto aí, que tivemos que baixar o preço da energia, e dizer que nos sentimos orgulhosos também por isso. Posso dizer que 56% da energia baratinha que é vendida no Brasil hoje é produzida pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Nós estamos vendendo a R$30, quando o preço aí é 100. Então, 56% do desconto na conta de luz de vocês é a CHESP que está viabilizando e entregando essa energia barata num novo contrato de mais 30 anos. Já ajustamos tudo, 2014 para frente ela roda no azul e vai continuar fazendo essas coisas. Muito obrigado a vocês. Gostaríamos de convidar ainda para compor a mesa a presidenta do IPHAN, senhora Jurema de Souza Machado. E ainda gostaríamos de convidar a presidenta executiva da Abeólica, a senhora Elbia de Mello. Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar o Bosco, Onésimo, a presidente Jurema. Eu particularmente gosto mais de presidente. Bom, já dadas as minhas desculpas aí, nós tivemos todos problemas de comunicação. Tive problema de me comunicar de São Paulo até aqui, foi bem complicado, mas estamos todos aqui e está tudo bem. Gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que esse deve ser um primeiro dos nossos encontros, porque nós estivemos com a doutora Jurema alguns meses atrás, conversando a respeito do IPHAN, e ela se mostrou bastante disposta a discutir o assunto e também para juntos trazermos algumas soluções dos problemas que nós estamos enfrentando aí, principalmente no que se refere aos parques eólicos e transmissão. Então, esta oficina de trabalho de 2 dias que estamos fazendo hoje é resultado de encontro entre o CERN, o IPHAN e a Abeólica, os 3 com o mesmo objetivo, que também vai ao encontro do objetivo de todos que estão aqui. Nós queremos fazer parques eólicos, nós queremos fazer linha de transmissão, nós queremos fazer investimento no país para trazer retornos para o país. Aqui é um trabalho que todos nós estamos engajados a fazer, e essa é a primeira reunião de trabalho que estamos fazendo. A segunda pode ser em Xingó, viu, Bosco? A gente pode já marcar lá, né?
vai ser muito interessante. Então, o objetivo é justamente esse, fazermos um primeiro encontro, uma primeira discussão, para depois encaminhar algumas soluções. Nós sabemos que até ontem saiu uma notícia, né, presidenta, no jornal, do IFAM, falando aí da necessidade de recursos humanos que o Instituto precisa. Então, a gente sabe dos problemas e sabemos que precisamos trabalhar. Então, o nosso objetivo é justamente abrir essa primeira conversa para que possamos fazer um trabalho. Espero que tenhamos aí esses 2 dias, dias produtivos de trabalho, e que isso possa encaminhar uma série de outras questões e de soluções que a gente venha trazer para a questão do licenciamento e para a questão das autorizações associadas ao IFAM. Essa é a nossa expectativa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui colaborando. Eu gostaria de passar a palavra para a presidente. Bom dia a todos. Eu queria, antes de tudo, me desculpar. Na verdade, houve de fato uma falha de comunicação, que eu estou aqui desde ontem e, por alguma razão, fui informada que o horário de início da reunião seria às 10, inclusive achei que estava me antecipando, porque eu cheguei aqui às 9h30. Essa reunião foi, de fato, gestada numa conversa nossa no IFAM, e que nós vimos com ótimos olhos, com ótima expectativa, poder fazer esse encontro, eu acho que de uma série que, aliás, que já fazemos cotidianamente, né? Nós só não fazemos com um grupo tão grande. Nós vamos ter a oportunidade aqui de apresentar para vocês o que vimos já refletindo no IFAM, sobre, inclusive, concretamente, com mudanças nas nossas normativas, e com agora uma notícia boa. A Elba se referiu a essa notícia de jornal de ontem, até não tinha visto ainda aqui, da falta de pessoal do IFAM. De fato, é uma falta de pessoal crônica, ela já vem de algum tempo, mas diante, especialmente, da complexidade e das perspectivas que temos de crescimento, de novos programas de infraestrutura, de ampliação do PAC, de intensificação do ritmo de implantação, o Ministério do Planejamento nos autorizou a contratação de pessoal em caráter temporário, mas são contratos bons, assim, de pessoas que se consegue arregimentar gente qualificada. Teremos pessoas para nos apoiarem no nosso PAC, o PAC de Cidades Históricas, e teremos 100 arqueólogos contratados. Eu espero que até o final do ano, que está começando a trabalhar em fevereiro do ano que vem, quando a gente perde parte dessa mão de obra que temos hoje no IFAM, também de arqueólogos com contratos temporários. Ou seja, temos uma solução, vamos dizer, um paliativo do ponto de vista da perspectiva do longo prazo do Instituto, mas será efetivo para responder a essas demandas mais imediatas. E acho que teremos, então, como eu disse, a oportunidade de discutir aqui o que vimos fazendo, além da questão de pessoal e a própria revisão de procedimentos internos. Os senhores podem ter absoluta certeza que eu sou totalmente dedicada a esse tema, até porque eu não tenho outra alternativa. Eu gostaria de cuidar de outras coisas também com a mesma intensidade, mas não tenho podido. E, claro, vamos ter aí, então, a oportunidade de discutir concretamente esses passos e o que tem, de fato, impacto aí na atividade de vocês e na nossa. Eu queria apenas encerrar lembrando, que o que nós estamos fazendo vamos dizer, aquilo que é o papel permanente do Instituto, e é o que nos une, que é esse debate da relação entre cultura e desenvolvimento, ou da relação entre patrimônio e desenvolvimento. Na verdade, todos os sistemas de patrimônio, sistemas de proteção do patrimônio ao redor do mundo, eles se iniciaram conceitualmente, mesmo do ponto de vista do seu reflexo, da criação de máquinas governamentais a serviço do patrimônio, eles sempre surgiram de situações de ruptura. O sistema francês ele é uma resposta à Revolução Francesa, em que, pós-revolução, os revolucionários entenderam que teriam que destruir as marcas do antigo regime, justamente para recomeçar tudo de novo. Aí começa uma reação de intelectuais, Victor Hugo liderando com um conjunto de, inclusive, intelectuais aí, ingleses, que já vinham com esse debate na Inglaterra também, resultado das transformações do desenvolvimento.
As medidas da Unesco, por exemplo, elas são respostas a momentos de ruptura, elas são respostas à guerra. A primeira convenção da Unesco é uma convenção que trata da proteção de bens em caso de conflito armado, convenção na área da cultura, né? A Convenção do Patrimônio Mundial, que a gente vê tanto falar, é uma convenção que reage, no bom sentido, vamos dizer, que tenta buscar uma resposta ao processo de desenvolvimento, no caso motivada pela uma grande barragem no Egito, a barragem de Assuã, que iria destruir, né, o templo de Abu Simbel, e entendeu-se que se precisava de um esforço internacional, de um conjunto de países que apoiasse o Egito no resgate daquele templo, e que esse era um problema que não dizia respeito apenas ao Egito, mas que dizia respeito a toda a humanidade, daí se cunhar esse conceito de um patrimônio que é de interesse comum da humanidade. No nosso caso, no Brasil, não é muito diferente. A criação do IPHAN em 1937, ela é um pouco que antecipa o processo de industrialização no governo Getúlio Vargas, que era exatamente essa perspectiva: se o país vai se transformar e temos que ter alguma forma de nos antever, de nos prepararmos para isso. Era um país agrário. Quando o IPHAN foi criado em 1937, o país era 70% rural. Hoje nós temos mais do que o inverso disso, talvez 80%, 90% de população em áreas urbanas. E o IPHAN foi um órgão de patrimônio muito, vamos dizer, vanguardista na sua criação, na sua concepção. Ele tratou do tema do interesse público sobre o direito de propriedade de uma forma muito, vamos dizer, inaugural. Quando a Constituição Federal sequer previa isso, o Código Civil, que até o Código Civil que vigorou até pouco tempo, ele só falava do direito do vizinho, né? Não sei se a única coisa que limitava, vamos dizer, o direito de propriedade no Código Civil era a proteção do vizinho do lado, não se pode abrir a janela para o vizinho do lado, não se pode jogar água servida no vizinho do lado, era o máximo do interesse comum, né, que o Código Civil tratava. Quando o IPHAN, com o Decreto-Lei 25, né, do governo Vargas, que os historiadores gostam de afirmar que, embora tenha sido um decreto autoritário, já no país sem Congresso, né, que o Vargas tinha dissolvido, ele teria sido todo desenhado, engendrado, debatido com o Congresso ainda em atividade. E, curiosamente, liderado por uma equipe de intelectuais de esquerda e intelectuais modernistas, né? Os mesmos que criaram o IPHAN foram aqueles que trouxeram, que deram, vamos dizer, esse realce tão espetacular à produção do movimento moderno na arquitetura no Brasil. Sempre fazendo remetendo ao patrimônio como informação para a produção do futuro e para a produção, vamos dizer, para uma produção sólida, né, do que seria um sentido do nacional, e não o arremedo de tendências europeias, etc., mas buscar no nosso passado vamos dizer, a essência daquilo que gostaríamos de projetar no futuro. E o IPHAN até hoje, além dessa origem, vamos dizer, um pouco curiosa, atípica, né, que chama atenção exatamente por essa relação com o moderno, eu digo isso era o Lúcio Costa, né, na origem do IPHAN, Oscar Niemeyer, os intelectuais modernistas, não apenas os arquitetos, mas a literatura. O Drummond foi durante muitos anos chefe de gabinete do Capanema, e uma relação direta, né, do ministro Capanema com o IPHAN, Manuel Bandeira, todos os intelectuais do período Vargas, né, que forjaram o movimento moderno no Brasil, são exatamente a origem do IPHAN. E além do Instituto ser, vamos dizer, um pouco particular nesse sentido, ele também é muito especial se compararmos com outros serviços de patrimônio pelo mundo. A gente hoje, o IPHAN tem cada vez mais relação com outros países na cooperação em torno do patrimônio, e chama muita atenção, primeiro, essa presença nacional, né? Embora diminutos em termos de equipe, né? Eu gosto de dizer que só a Caixa tem mais presença do que o IPHAN no país, né? Temos presença não só nas capitais, das 27, mas em um conjunto grande de pequenas cidades do país que tem patrimônio tombado. E isso é um pouco diferente dos demais países, ou que descentralizaram atividades para estados e municípios, ou que simplesmente não deram para o patrimônio a importância
que o Brasil deu. E uma instituição pública sólida, né, hoje com 76 anos, com um corpo técnico muito qualificado, com problemas sérios salariais, seríssimos, porque é um corpo técnico que é qualificado e, portanto, disputado pelo mercado, mas que tem também uma particularidade em relação ao setor público, e eu acho que também, em grande parte, em relação ao setor privado, que é um enorme apreço, um enorme entusiasmo, eu diria que o entusiasmo de uma instituição de 76 anos que tem um entusiasmo juvenil por aquilo que faz. Ou seja, juvenil não no sentido da ingenuidade, mas no sentido do prazer, né, do gosto pelo que faz, que é o que segura, em grande parte, a nossa equipe. E estamos experimentando, né, nesse momento, a participação no licenciamento, né, para encerrar, ela traz para o IPHAN uma presença que ele já vinha tendo, ele já vinha adquirindo, especialmente no que diz respeito à questão urbana. Não tem nenhum grande problema urbano no Brasil em que o IPHAN não tenha alguma participação, não tem que ser ouvido em algum pedacinho, né, nas grandes transformações agora que estamos passando em razão da Copa, das infraestruturas, das revitalizações de áreas centrais. O IPHAN tem alguma coisa a dizer em todas elas. Agora, mais ainda com a intensificação desse processo de licenciamento, que talvez seja óbvio para vocês, mas não é para todo mundo, o fato de que trabalhamos no sistema de licenciamento com base numa lei com base na nossa Decreto-Lei 25, que protege o patrimônio, que é de 1937, com uma lei que protege a arqueologia, que é de 1961, ou seja, a nossa participação no processo depois do Decreto de 2000, que diz respeito ao patrimônio imaterial. A nossa participação no sistema de licenciamento ela não é, vamos dizer, uma novidade aí vamos dizer, da mobilização social em torno do patrimônio, mas ela resulta de uma obrigação legal que já tínhamos antes e que participarmos do processo de licenciamento é apenas uma forma de não bagunçar o coreto, assim, para ser simples, ou seja, porque se não participarmos, alguma consequência pior pode vir à frente, com embargos, com paralisações, com danos irreversíveis, aquilo que nem o setor produtivo e nem nós gostaríamos que acontecesse. Então tem sido um enorme aprendizado a presença do IPHAN nessa relação, vamos dizer, tão cotidiana, né, com as grandes intervenções. Estamos passando no país por um processo que vai estar nos compêndios de história, não tenho dúvida, né, o país esteve paralisado por várias décadas do ponto de vista de novas infraestruturas, mas isso que estamos vivendo hoje, alguma coisa vai estar registrada na história do país. E juntamente com isso, essa instituição de 76 anos, com esse perfil, vem trabalhando junto. Agora, eu tenho certeza, e falo isso com muita tranquilidade, porque estou lá há 1 ano e não ajudei a criar nada disso, na verdade, eu como cidadã, me estive muito próxima e como profissional do IPHAN durante muitos anos, mas não me cabe, né, nada, nenhum pedaço nessa construção até então. Na verdade, é uma instituição da qual eu acho que o país tem que se orgulhar, e que, no sentido de exatamente dessa estabilidade, dessa qualificação e dessa prevalência do interesse público, que é o que caracteriza o trabalho do IPHAN. Temos muito que aprender, humildemente, com muito desejo de cooperação com todo o setor produtivo, e acho que um pouco dessas mudanças, né, em favor de uma racionalização da nossa atividade e da de vocês, a gente vai poder discutir aqui nas próximas horas, espero. Obrigada.